Olá, amigos. Meu nome é Humberto Gouveia Figueiredo, eu sou mais conhecido como Coronel Figueiredo. Eu tinha já decidido não falar mais sobre esse tema, porque eu tinha entendido que, na medida em que eu já havia oficiado ao Ministério Público, dando notícia do que se passava, eu não devia mais falar sobre o tema. Mas eu resolvi gravar esse vídeo voltando a tocar no assunto, né? O assunto é a polêmica da solicitação de movimentação, de transferência dos policiais militares de Motuca, pelo prefeito da cidade, por questões relacionadas à fiscalização de trânsito. Embora as acusações se ampliaram um pouco, né? De fato, o que aparenta ser é assunto relacionado ao trânsito. Eu não ia falar mais sobre o assunto, mas eu resolvi fazê-lo porque eu tive acesso hoje ao ofício que foi feito pelo prefeito ao comandante da 4ª Companhia do 13º BPMI, lá em Matão, né? Então eu estou gravando esse vídeo para ler para vocês o teor desse ofício. Acredito que muita gente não teve acesso ao ofício, e em seguida eu vou ler a representação que eu apresentei ao Ministério Público em Américo Brasilense, Fórum Distrital ao qual o Motuca está vinculado, né? Então vamos lá. É o ofício número 138/2020, do dia 2 de junho de 2020. Ilustríssimo senhor Capitão Lopes, da Polícia Militar. Prezado senhor, com os meus cordiais cumprimentos e, considerando que esta municipalidade sempre manteve uma boa relação e de parceria com a Polícia Militar, considerando que o município, por meio dessa parceria, disponibiliza diversos insumos, os quais permitem a melhor prestação de serviço por parte da Polícia Militar, tais como fornecimento local onde se localiza a base da Polícia Militar, sinal de internet, limpeza do prédio, gás de cozinha, café, açúcar, manutenção de veículos, entre outros. Então, esse parágrafo quer dizer o seguinte: considerando que nós, da Prefeitura, fazemos esses favores para a Polícia Militar, damos essa esmola para a Polícia Militar, considerando que nesses últimos dias chegaram ao conhecimento do chefe do Executivo várias reclamações sobre a atuação de 2 policiais militares, abaixo referidos, oriundas de vários munícipes, relatando abordagem em descompasso com a que vinha sendo praticada até então, considerando que essas condutas estão causando desconforto e apreensão por parte da população e chega a relatar ter medo da atuação desses policiais, considerando que essas condutas, não, ele repete o parágrafo, né? Ante o exposto, no intuito de mantermos a boa relação que sempre reinou em nossa cidade, então ele coloca aqui a condição de manter os favores que são feitos, as migalhas que são dadas entre a Polícia Militar e o Poder Público local, solicitamos a transferência dos seguintes policiais militares: Tiago Bonifácio e Luiz Alberto, por estar causando transtorno à população de Motuca, sendo que, dentro de alguns dias, encaminharemos as reclamações dos munícipes. Sem mais para o momento, apresentamos protesto de elevada estima e distinta consideração e colocamos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outros esclarecimentos. Assina o ofício João Ricardo Facinelli, prefeito municipal. Então, um breve comentário sobre o ofício. Ele diz no começo que existe uma parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura que sempre foi muito boa, que a Prefeitura paga as contas de utilidade pública, dá café, dá açúcar, dá papel higiênico, conserta as viaturas da Polícia Militar e, enfim, que colabora com a Polícia Militar pagando algumas contas da instituição. E que por esse motivo ele se sente no direito de pedir a movimentação de 2 policiais militares que não estariam trabalhando, segundo ele colocou no ofício dele, de acordo com o que quer a população de Mutuca. Então, é preciso ver o seguinte: a população de Mutuca não são as pessoas que reclamaram, né? Então, Mutuca tem 8.000, 9.000 pessoas, não tenho certeza da população de Mutuca. Será que tem 9.000 reclamações? 9.000 pessoas reclamaram? Será que 50% reclamou? Tem 4.500 reclamações?
Ou será que 15 pessoas que foram abordadas e fiscalizadas no trânsito reclamaram e isso já é motivo de remover os 2 policiais, né? A solicitação, ela fica muito clara, embora tenha, o termo utilizado seja solicitação, a solicitação condiciona a manutenção da parceria, né? Eu lembro que o prefeito da cidade, ele não é dono da cidade, né? Ele não decide como ele vai usar o recurso público municipal a seu critério. Tem que ter convênio para pagar a conta da Polícia Militar. Tem que ter convênio para consertar a viatura. Então, se ele dá recurso, é porque tem um convênio. Porque se ele der recurso sem ter um convênio, ele está cometendo uma irregularidade. E está sujeito até um processo de impedimento. A Câmara tem que fiscalizar isso para verificar se o que ele está fazendo é correto. Sob pena dele responder por isso. Não é? Então, o ofício foi muito infeliz, né? Foi muito inadequado. O prefeito ele se responsabiliza pelos servidores do município, o policial militar é um servidor do Estado, ele não tem nenhuma influência, nenhum comando sobre os policiais militares, que eles são funcionários públicos do Estado, são militares estaduais, né? Não prestam contas ao prefeito, prestam contas ao governador do Estado, né? Então isso é importante relevar, né? Com base nisso aí, eu tomei a decisão, né? Depois de manifestar algumas vezes publicamente, mas eu achei por bem usar do mesmo instrumento que ele usou. Ele documentou um problema para o comandante da companhia e eu resolvi documentar um problema, o que eu acho ter um problema, né? Lógico que eu não sou a autoridade que vai decidir sobre isso, quem vai decidir é a promotora de justiça de Américo Brasilense, mas eu tomei a iniciativa de encaminhar um expediente para o Ministério Público de Américo Brasilense, noticiando tudo o que se passava, né? E eu vou ler, que embora esteja no meu blog, creio que muita gente não tenha visto ainda, né? Humberto Gouveia Figueiredo, brasileiro, tal, qualificação toda minha, cidadão brasileiro, em pleno gozo de todos os seus direitos civis, venho pelo presente representar em face de João Ricardo Facinelli, prefeito da cidade de Mutuca, noticiar fatos e ao final requerer providências por parte de Vossa Excelência na qualidade de guardião da lei. Aí começo narrando o que eu soube, né? No dia 5 de junho próximo passado, tomei conhecimento através de um programa de rádio denominado Jornal da Morada, de uma emissora da cidade de Araraquara, Rádio Morada do Sol, capitaneado por um jornalista de nome José Carlos Madalena, de denúncias feitas pelo prefeito de Mutuca, senhor João Ricardo Facinelli, contra policiais militares daquela cidade, daquela urbe, que estariam praticando irregularidades, sendo citadas agressões, espancamentos e abusos na fiscalização de trânsito. Isso foi o que o prefeito João Ricardo disse no programa de rádio. Naquela oportunidade, o prefeito, quando questionado pelos seus entrevistadores, eu ouvi o programa, tá? Disse que já tinha comunicado o fato ao comando da Polícia Militar e por meio da 4ª Companhia da Polícia Militar, com sede em Matão, ao qual o grupamento de Polícia Militar de Mutuca é subordinado, já tinha instaurado um procedimento apuratório e estaria coletando provas e ouvindo testemunhas. 3. Chamou-me a atenção o fato de que durante a entrevista ficou nítido que a origem da animosidade do prefeito para com os policiais militares era a questão de fiscalização de trânsito. Isso porque o próprio prefeito colocou em diversos momentos lá que havia problema, havia um certo exagero por parte dos policiais militares na fiscalização de trânsito. E isso teria gerado um certo desconforto pelas pessoas que tinham sido fiscalizadas e possivelmente autuadas, dando a impressão de que os demais fatos irregulares eram decorrentes do primeiro, ou seja, da insatisfação com a fiscalização de trânsito e a aplicação das autuações. Alguns dias depois, chegou ao mesmo programa de rádio e foram apresentados áudios, esses áudios foram vazados, eu acho que muita gente tomou conhecimento, em que teriam sido vazados na rede social WhatsApp e que, em síntese, continham manifestações do prefeito para um grupo não identificado. Então, nesses áudios, o prefeito fala para um grupo não identificado. Mas, ao que tudo indica, refere-se às pessoas, ou parte das pessoas, insatisfeitas com a atuação dos policiais militares na fiscalização do trânsito na cidade. Na oportunidade, o prefeito afirma ter tomado providências para que 2 policiais militares fossem removidos de Mutuca. Chamou a atenção, inclusive, do jornalista do programa de rádio, o linguajar utilizado pelo prefeito ao se manifestar aos seus interlocutores, com gírias muito comumente usadas por pessoas que apresentam restrições em relação ao trabalho da polícia. O prefeito usou todo um linguajar, né, molecada, estão tocando o fogo, né, tocando
o louco aqui na cidade, são termos que são completamente inadequados, né? Nessa mesma oportunidade, o prefeito se comprometeu em enviar para os seus interlocutores uma versão escaneada do ofício que tinha elaborado e entregue ao comando da PM, por meio do qual exigia a transferência dos policiais militares, justificando-se a tais pessoas como se estivesse prestando contas por ter cumprido o que eles pediram. Então, no WhatsApp, quando o prefeito fala com esse grupo, ele diz que ele ia mandar uma cópia do ofício lá em que ele cita. E agora, hoje, quando eu tive acesso ao ofício, eu vi que realmente ele cita o seu pedido para que sejam movimentados os 2 policiais militares que eu citei. Embora não tenha tido acesso ao ofício, quando eu fiz essa representação eu ainda não tinha tido acesso ao ofício, pelo que manifestou o prefeito de Mutuca, na sua entrevista na Rádio Morada do Sol, ele disse que a prefeitura se responsabilizava por diversos pagamentos de contas de utilidade pública da Polícia Militar, bem como do aluguel do imóvel ocupado pela instituição na cidade, sugerindo que isto lhe daria o direito de escolher quem trabalharia na cidade. Como eu li no ofício encaminhado pelo prefeito, parece que não é o aluguel que ele paga, né? O prédio da prefeitura ele cede para a Polícia Militar usar. Mas, teoricamente haveria despesas que ele cobriria, né? Aí eu continuo, né? Esse que eu fiz contato com o capitão Rodrigo Adriano Lopes, eu liguei realmente para o capitão Lopes, comandante da 4ª Companhia, que confirmou que realmente apura os fatos, que já ouviu diversas pessoas em termos de declarações e que até o momento não viu nenhum indício de prática de irregularidade por qualquer policial militar. O capitão me disse que, óbvio, ele não ouviu todas as pessoas ainda, a apuração está em curso, não está solucionada ainda, mas que até esse momento, da quantidade de pessoas que ele ouviu, ele não me disse quantas nem quais pessoas ele ouviu, mas até esse momento nenhuma irregularidade tinha aparecido. Eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: eu não estou defendendo nenhum dos 2 policiais que estão sendo movimentados, né? O que eu estou questionando é a forma como o fato teve publicidade e o exercício da autoridade inadequada por parte do prefeito. Se os policiais militares fizeram alguma coisa errada, eles devem ser responsabilizados, mas eles têm direito a responder observando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Eles não podem ser acusados antes da apuração ser concluída. Quem o acusa pode estar querendo prejudicá-los, né? A gente já viu isso acontecer outras vezes. Então, a minha indignação se dá pelo fato de que está se dando um tratamento aos policiais como se eles fossem bandidos já condenados, e eles não são. Eles não podem ser movimentados sem que seja respeitado o direito ao contraditório, a ampla defesa e etc. E até o direito de eles defender. Lembrando que não são os policiais quem tem que provar que não fizeram nenhuma coisa errada. É quem o acusa é que tem que provar que ele fez coisa errada. É assim que funciona no direito administrativo e no direito penal brasileiro. De outro lado, informalmente em contato com amigos e parentes que têm em Mutuca, soube que o episódio gerou enorme constrangimento a todos os policiais militares que atuam na cidade, havendo a possibilidade de alguns deles, depois de encerradas as apurações, peçam transferência por conveniência própria. De fato, eu soube que tem alguns policiais militares, alguns até fora do rol dos que estão sendo acusados, que dependendo de como a apuração for feita, que conclusão chegar, eles preferem sair da cidade, né? Finalmente, a título de informação, esclareço que, embora tenha havido inúmeras tentativas, inclusive por mim, quando estive no comando do policiamento da região de Ribeirão Preto e visitei o prefeito de Mutuca à época, não era o Ricardo, era um outro prefeito, mas eu procurei o outro prefeito solicitando que fosse celebrado um convênio para fiscalização de trânsito. Esse município nunca concordou em firmar convênio de fiscalização de trânsito, ampliando a competência da instituição em fiscalizar as regras de circulação na cidade. O novo Código de Trânsito Brasileiro, Lei 8.503/97, transferiu aos municípios a titularidade da fiscalização de trânsito. Todavia, muitos deles não criaram estruturas para essa finalidade. Alguns optaram por firmar convênios com a Polícia Militar e outros, como é o caso de Mutuca, nunca aceitaram fazê-lo. Mutuca nunca quis fazer convênio, né? O titular da fiscalização de trânsito no município é a prefeitura. A prefeitura não monta uma estrutura, aí ela podia fazer um convênio para a Polícia Militar fazer essa fiscalização, mas ela também não quer, o prefeito não quer fazer esse convênio, né? Para não desagradar eleitor, para não dizer que criou indústria de multa, né? E aí não tem fiscalização de trânsito na cidade. Sobra um espaço muito pequeno para a polícia fiscalizar infrações de trânsito. E ainda nesse espaço a prefeitura quer interferir, como a gente viu nesse ofício que o prefeito fez. Limitando sobremaneira a capacidade de fiscalização pelos policiais militares e criando um verdadeiro cenário de terra de ninguém.
A razão pela qual alguns prefeitos não aceitam assumir essa responsabilidade ou dividi-la com a Polícia Militar é mais do que evidente. Não querem se indispor com o eleitorado num tema que gera tanto conflito como é a fiscalização de trânsito. Tenho convicção de que também esta é a atual motivação do prefeito. Tudo isto posto, respeitosamente, requeiro a Vossa Excelência que avalie a seu critério e com base na lei da qual é a guardiã, nos termos da Constituição Federal, a adoção das seguintes providências. Então eu peço à promotora que avalie, que ela decida sobre uma ou sobre todas as providências que eu elenquei na sequência. Que se instaure inquérito civil em desfavor do senhor João Ricardo Facinelli, em razão de sua conduta, que em tese fere a lei de abuso de autoridade, lei 13.869 de 19, na medida em que ele movimentou a administração pública visando alcançar funcionários públicos de outro ente federativo, no caso o Estado, com o objetivo de gerar-lhes prejuízo administrativo, punição disciplinar e transferência, além de constrangimento para o exercício da função. O prefeito vai dizer que não é ele que transferiu os policiais, mas foi a sua atitude, o seu ofício, que desencadeou um processo que pode culminar nessa medida. Que preventivamente, segundo pedido que eu faço à promotora, que preventivamente se espécie expediente ao comando da 4ª Companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar do Interior, orientando para que nenhum policial militar seja removido de Mutuca sem que haja devido processo legal, com respeito ao contraditório e ampla defesa, submetendo ao final a conclusão da apuração ao aval do Ministério Público para controle externo. A lei diz que o Ministério Público é responsável pelo controle externo da atividade policial. Então, como nós estamos diante da possibilidade de uma injustiça, eu estou pedindo que o promotor diga à Polícia Militar que não deve haver a movimentação dos policiais militares antes de se comprovar que essa medida é a mais adequada, é a medida administrativa mais adequada. E terceiro, que em face da notícia do prefeito de Mutuca de que paga as contas de utilidades públicas e aluguel da Polícia Militar na cidade, que apresente os devidos convênios atualizados, devidamente aprovados pela Câmara de Vereadores, autorizativos das referidas despesas, sob penas de responsabilização por crime de responsabilidade. Lógico, se ele diz que ele paga as contas, ele não pode pagar porque ele quer. Ele não paga com o dinheiro dele, ele paga com o dinheiro da prefeitura. Se ele paga com o dinheiro da prefeitura, tem que ter lastro administrativo, tem que ter lastro legal, tem que ter um convênio, tem que ter um termo de cooperação, tem que ter um instrumento administrativo assinado entre a prefeitura e a Polícia Militar, entre a prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública, para ele pagar com essas despesas. Senão ele está pagando uma despesa irregular. Está pagando uma despesa sem autorização da Câmara de Vereadores. A Câmara tem que fiscalizar isso. Nesses termos, pede e espera deferimento. Araquara, 12 de junho, eu apresentei esse requerimento no dia 12 de junho, encaminhei por e-mail para a Promotora de Justiça de Américo Brasilense e para o Ministério Público de Américo Brasilense, tá certo? Então, essa é a última manifestação que eu faço a respeito desse tema, não vou mais falar sobre ele, já está tudo resolvido para mim, agora quem tem que decidir isso é o comando da 4ª Companhia, que apura as irregularidades lá, as possíveis, as irregularidades em tese noticiadas pelo prefeito, e a Promotora de Justiça, que tem agora a notícia de tudo que aconteceu lá na cidade, tá ok? Um grande abraço.